As notícias falsas sobre o coronavírus são, muitas vezes, nesta amostra que nós estamos a trabalhar, geralmente partem de notícias publicadas pelos meios de comunicação tradicionais que são replicadas com um pequenino twist por estas páginas e que nestas páginas têm muito mais alcance do que nos meios de comunicação social tradicionais. Os números são impressionantes, muitas vezes os números duplicam, pura e simplesmente. Que nem sequer sabe o que é que define um órgão de comunicação social. Portanto, a entidade reguladora do setor não tem nenhum critério para definir um órgão de comunicação social. E isso é gravíssimo. Havia uma ligação entre o centro da atividade jornalística, que era a credibilidade, o alcance, a sua capacidade de ser respeitada pela comunidade, e a publicidade investia ali para chegar a estas pessoas. Com a publicidade direcionada, o negócio é completamente diferente. É o acesso puro e simples. As marcas não sabem onde é que estão a anunciar. Não há nenhuma maneira de manter um debate que produza qualquer tipo de sabedoria numa sociedade que é consumida por viralidade de notícias. A cobertura que foi feita da campanha de Donald Trump, por exemplo, de 2016 em diante, é um livro branco de como o jornalismo não se deve comportar numa campanha política. Com este contexto de que a publicidade é paga pelos gigantes internacionais que são monopolistas do negócio publicitário online, o que aconteceu foi que os meios de comunicação social tradicionais perceberam que tinham que escolher um lado e fazer um discurso de ódio sobre o outro lado. Das referências online a partidos políticos em Espanha eram ao Vox, não eram todas de apoiantes, como em Portugal. A maior parte das referências que eu vejo a André Ventura são pessoas que todos os dias criticam André Ventura por alguma coisa. As pessoas que o fazem, provavelmente muito bem intencionadas, estão a eleger André Ventura como o líder da oposição. Nós não conhecemos o algoritmo do Facebook, nós não sabemos quais são as regras e não pode haver democracia na ignorância. Eles são o Ministério da Verdade. O Facebook e o Google têm a capacidade de filtrar toda a informação que nós recolhemos no nosso dia-a-dia, têm a capacidade de nos dar um pacote de fontes de informação que inclui manipulação, que inclui discurso de ódio, que inclui... Ou seja, o Facebook, eu dou sempre este exemplo porque parece bastante evidente. O Facebook não nos permite colocar seios nus como imagem, mas permite que o PNR, na sua página oficial, escreva que a Ministra da Justiça deve ir para a terra dela. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A liberdade de opinião é uma farsa se a informação factual não estiver garantida e os factos, eles próprios, estiverem em disputa. Esta frase da Hannah Arendt abre o livro que servirá de mote à nossa conversa de hoje. Para viver em democracia é preciso partilhar os factos sobre os quais se faz o debate. A verdade e a mentira não deixaram de existir. São elas a base para a percepção de uma realidade partilhada que qualquer grupo de pessoas precisa para viver em comunidade. O facto de 63% dos portugueses se informarem através das redes sociais cria, cá como em todo o lado, um problema. Como a maioria das redes organiza a informação através de um algoritmo que nos dá o que nós já queremos, estamos todos a enfiar-nos em bolhas. Isto, para além de favorecer a polarização política, favorece a mentira e a manipulação. Sem contraditório, elas são donas das consciências. Com cada vez mais informação disponível, as pessoas continuam a precisar de guias para não se perderem. E os guias de cada vez mais cidadãos são milhares de páginas de desinformação que contam com a ajuda de bots e perfis falsos para chegarem ao máximo de pessoas que casam as vantagens comerciais e políticas de mensagens simplificadas e virais. Frequentemente, 2 das 3 notícias mais partilhadas no Facebook são de páginas de desinformação.
E é impossível perceber a dinâmica das fake news sem perceber a dinâmica da publicidade direcionada. E ainda só estamos no início desta história. Quando as deepfake permitem pôr pessoas a dizer em vídeo o que nunca disseram, se instalarem, o abalo será muito maior. Uns viverão irremediavelmente manipulados, outros tornar-se-ão irremediavelmente céticos. Uma e outra coisa tornam a democracia inviável. Como escreveu Madeleine Albright, o fascismo prospera quando as pessoas estão convencidas que toda a gente mente e de que é necessária uma mão de ferro para impor a ordem num mundo caótico. Em Portugal, a indústria das fake news está no início e já é um excelente negócio. Com sites registados no estrangeiro e sem proprietários identificáveis, as suas mentiras virais, associadas ao plágio descarado, dão um lucro incrível em publicidade direcionada. O meu convidado de hoje é o autor do livro que referi no início desta introdução. Fábrica de Mentiras, Viagem ao Mundo das Fake News. Paulo Pena trabalha no Diário de Notícias e no projeto europeu Investigate Europe. É o jornalista português que tem investigado de forma mais sistemática o mundo que rodeia as fake news. Hoje gravamos na TSF com sonoplastia de José Guerreiro. Paulo Pena, muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Obrigado, Will. E a minha primeira pergunta é mais geral. O que distingue afirmações com factos errados de fake news? O critério que eu assumi para este livro é que só encararei como fake news aquelas mentiras que são difundidas com o objetivo de manipular a opinião pública. Ou seja, não estou a falar de erros, não estou a falar de inexatidões, não estou a falar de interpretações ou convicções demonstradas, estou a falar apenas de tentativas de levar as pessoas a acreditar que determinado facto falso aconteceu e que isso tenha uma influência política social. Quer dizer que isso pode acontecer num órgão de comunicação social normal? Acontece em órgãos de comunicação social normais também, e há bastantes exemplos disso, infelizmente. Quais são as principais páginas de fake news em Portugal? A principal página de fake news em Portugal, a que tem mais influência nas redes sociais em Portugal neste momento e ao longo dos últimos meses, chama-se Direita Política, e é uma das que eu identifiquei primeiro. Aliás, foi mesmo a primeira que eu identifiquei por acaso, que é um site que, como o próprio nome indica, tem uma convicção política muito forte. Eu entrevistei o autor na altura e que é a que consegue difundir através de grupos no Facebook informações a um maior número de pessoas com o objetivo precisamente de manipular a opinião pública em muitos assuntos. E tu falas no livro também de uma que se chama Bombeiros 24. Sim. Que é curioso porque a fake news a mentira começa logo no título, não é? E essa tem uma história curiosa porque, enfim, o Bombeiros 24 distingue-se do Direita Política por ser mais um site de agregação de conteúdos de jornais que depois são replicados de uma forma diferente, com um twist no título, com um twist na interpretação, etc. E esse site foi agora, há poucas semanas, legalizado pela entidade reguladora para a comunicação social, pela ERC. A ERC resolveu... Sim. A ERC, recebendo queixas de cidadãos portugueses sobre os conteúdos do Bombeiros 24, resolveu contactar o Bombeiros 24, basicamente dizendo que caso não se legalizasse, caso não pedisse uma inscrição na ERC, teria de pagar uma multa. O dono do site, com quem eu falei depois, fez essa legalização contra a sua vontade. Mas o site tem jornalistas? Não. O site não contrata um único jornalista, não tem um único jornalista a trabalhar, tem duas pessoas que não têm nada a ver com jornalismo, não é um estudante universitário, enfim, o dono do site é um estudante universitário de português, não tem jornalistas, mas foi classificado pela ERC... E faz plágio, não é? Portanto. E faz agregação de conteúdos, plágio... É plágio, não é? Porque não tem autorização para o fazer. Para o fazer, sim. Faz isso tudo. Portanto, e a ERC considera da mesma forma que considera o Público, o Diário de Notícias, o Expresso, órgão de informação geral. Portanto, a conclusão que tu tiras é que não podemos contar com a ERC neste combate. Não, porque a ERC nem sequer sabe o que é que define um órgão de comunicação social. Portanto, a entidade reguladora do setor não sabe, não tem nenhum critério para definir um órgão de comunicação social. E isso é gravíssimo. Eu creio que, enfim, é um assunto que devia preocupar os senhores deputados e toda a gente. Tu também falas no livro falas de vários de sites que estão registados no Canadá, que têm já uma margem de lucro bastante razoável, mas são feitos por portugueses. É uma parte que não ficou clara para mim. São feitos por portugueses no Canadá.
Sim, feito, enfim, o gestor daquela página em concreto Qual é a chama página? Vamos Qual lá é a página Portugal. que eu... Chama-se Vamos lá Portugal. Vamos lá Portugal, E exatamente. foi aparentemente uma página criada para apoiar a seleção portuguesa durante o Euro de França, e depois evoluiu para um site também de agregação de conteúdos, de fake news, de tudo, de notícias bombásticas, sensacionalistas, etc. Aquilo é feito por uma empresa canadiana, com responsáveis canadianos, que tem vários outros sites deste género, que já foram identificados por vários fact-checkers internacionais, que publicam fake news sobre os atentados do 11 de setembro, enfim, sobre a falta de cerveja em França, enfim, muitos exemplos. O Vamos lá Portugal é gerido por um português que vive no Canadá. Ele pediu-me, eu falei com ele pediu-me sigilo por razões de segurança que ele invocou, e eu tenho que as respeitar e as cumprir, e portanto não divulguei o nome dele, nem divulguei nada que ele me tivesse dito, mas é um português. E tu falas aí da margem de lucro, que já não me lembro quanto é que é, por mês. Sim. 9.000 euros, não é? Sim, 10 mil euros. Nós fizemos as contas por baixo, eu recorri a alguns especialistas em publicidade online que me fizeram as contas ao CPC, que é o critério de aferição dos cliques e da forma como os cliques se traduzem em vantagem monetária para o site. Todos esses sites, do ponto de vista de político, são de direita ou extrema-direita? Sim, uns mais vincados do que outros, mas sim. E há alguma razão para isso? É uma razão internacional. Eu creio que podemos pensar um pouco sobre isso e perceber que há um setor político que se sente não representado pelos média tradicionais, que sente que não tem voz própria, ou então que o que os média tradicionais fazem é uma espécie de lavagem cerebral à comunidade. Esse argumento já foi usado pela esquerda antes. Há um bom livro de Noam Chomsky dos anos 80 que fala sobre a forma como fabricamos o consenso através dos média. Mas creio que a realidade mudou muito depois, e o próprio Noam Chomsky já deu uma entrevista agora recente a um grande jornalista americano que eu gosto muito, que é o Matt Taibbi, em que explica que o panorama que ele observou nos anos 80 estava completamente transformado hoje. E, portanto, quem hoje se aproveita disso, e há estudos da Universidade de Oxford, por exemplo, explica que o nacionalismo radical, identitário, usa muito mais este tipo de disseminação de conteúdos falsos, de factos falsos, de a escolha de grupos-alvo para atacar, como migrantes, como mulheres, como minorias sexuais, como qualquer grupo que possa ser um alvo deste nacionalismo identitário, que ajuda a instalar a ideia de que a sociedade se está a dissolver, que estamos todos a entrar numa deriva em que não vai haver, em que o fim do mundo está próximo, etc. A instalação do medo no debate social é uma estratégia da extrema-direita, da direita radical nacional. A imigração, esse tipo de assuntos, não são propriamente os assuntos principais das páginas de fake news em Portugal. Não. Quais são os grandes temas das páginas de fake news em Portugal? Isso foi o ponto de partida para um trabalho que eu fiz com o grupo do Media Lab do ISCTE, que é um grupo liderado pelo Gustavo Cardoso, em que nós tentámos perceber, eu estava a fazer nessa altura o trabalho com o Investigate Europe sobre o que é que dominava na Europa antes das eleições europeias do ano passado, de 2019, quais são os temas prioritários das fake news na Europa. E percebemos, por uma amostra dos maiores países, portanto Espanha, França, Itália, Alemanha e Polónia, que os temas mais comuns eram os temas da imigração. Enfim, notícias falsas sobre atentados provocados por refugiados, violações, doenças, enfim, um panorama muito vasto de notícias falsas sobre migrantes e sobre refugiados. Em Portugal, isso era utilizado, sim, mas por uma minoria destes sites de fake news e, sobretudo, por perfis ligados ao PNR, ao Chega, etc. Por aquele perfil célebre, que é quase uma ironia, um sarcasmo até, de Maria Vieira, aquela atriz que, enfim, agora tem uma página de Twitter para... Mas essa é uma página verdadeira, não é falsa? É uma página verdadeira, sim, não, o conteúdo é falso. A página é verdadeira, enfim, até certo ponto. Há quem interprete isso de outra forma. Mas sim, e em Portugal, e o desafio que nós tínhamos pela frente era perceber porque é que em Portugal, ao contrário de Espanha, por exemplo, aqui ao lado, o tema era tão, enfim, marginal na forma como as fake news eram difundidas e
perceber, por outro lado, qual era o tema principal. E a conclusão a que chegámos foi que, em Portugal, as fake news sobre a corrupção, em sentido lato, mas muito sobre o sistema político, a degenerescência do sistema político, o Family Gate, a forma como há nepotismo, troca de favores, etc. Esses são os temas principais. Isso aproxima-nos muito mais da realidade do Brasil, por exemplo. E aí com fake news, ou seja, é pegar numa história que era uma história que estava na comunicação social tradicional, mas juntar-lhe mais alguns factos, por assim dizer. Exato, inventar, por exemplo, uma das mais difundidas era: o juiz Rui Rangel vai-se julgar a si próprio, vai ser o juiz do seu próprio caso. Enfim, coisas deste género que são absurdas, mas que eram difundidas, muitas vezes usando também notícias da comunicação social, mas com um hiato de tempo tão grande que elas já não eram pura e simplesmente verdadeiras, não é? Uma notícia com 4, 5, 10 anos, que era republicada naquela altura, parecendo que tinha sido naquela altura. Por exemplo, Zé Albava condecorado. Isto era uma falsidade em 2019. Ele não foi condecorado em 2019. Foi condecorado por Cavaco Silva muito antes. Mas a própria distorção do tempo ajuda a fabricar uma mentira. Ou então publicar uma notícia de um jornal e acrescentando, e esse é o truque mais comum, acrescentando na parte em que o utilizador da rede social escreve qualquer coisa sobre aquela notícia, uma mentira pura e simples, e a partir daí a notícia é replicada pela mentira e não pelo conteúdo da notícia propriamente dito, que pode até estar certo. No teu livro dizes que, como eu disse aliás na introdução, com frequência 2 das 3 notícias mais partilhadas numa semana são deste tipo de páginas de desinformação. Tendo em conta que 63%, número que também foi buscar o teu livro, tendo em conta que 63% dos portugueses se informa com base nas redes sociais, estamos a falar de uma influência superior à dos jornais. Sim. Há alguma forma de avaliar o alcance deste tipo de produto, vamos chamar de produto? E os jornais deviam estar muito atentos a isso, e sobretudo as administrações dos jornais deviam estar muito atentas a isso, e isso tem um reflexo na forma como a própria estrutura dos meios de comunicação social tradicionais está a ser, nesta altura, pensada. Ou não está a ser pensada. O que é muito fácil ver, ainda estive a fazer isso hoje de manhã, antes de falar convosco, que as notícias falsas sobre o coronavírus são, muitas vezes, nesta amostra que nós estamos a trabalhar, geralmente partem de notícias publicadas pelos meios de comunicação tradicionais que são replicadas com um pequenino twist por estas páginas e que nestas páginas têm muito mais alcance do que nos meios de comunicação social tradicionais. Os números são impressionantes. Muitas vezes os números duplicam, pura e simplesmente. E estamos a falar até de tabloides. O Correio da Manhã pode escrever uma notícia sobre um assassino. Desculpa lá, este é um comentário meu, mas fazer um twist manipulatório de uma notícia do Correio da Manhã é quase uma ironia, não é? Porque muito frequente. Fica uma espécie de duplo twist. Mas pronto, e é muito frequente e é visível diariamente. O Correio da Manhã escreve uma notícia qualquer, vou inventar agora, isto não é verdade, enfim, mulher esfaqueada por marido morre, etc. Se um site destes republica essa notícia e com uma mínima organização, que depois podemos descrever mais à frente se quiser, nas redes sociais, consegue que esta notícia tenha um impacto muito maior do que a notícia original do Correio da Manhã, que é um tabloide e que nós todos nos habituámos a pensar como o tabloide dominante em Portugal. Não é mais à frente, vamos entrar exatamente aí. Como é que se consegue mensagens muitas vezes marginais, não é? Do ponto de vista político, marginais, que representariam um pouco na sociedade, parecem ter uma multidão de apoiantes. Portanto, eu já não estou só a falar de notícias. Como é que se dissemina a mentira, exatamente? Ou seja, qual é o esquema que permite essa multiplicação? Geralmente, a notícia é criada por um site que tem o objetivo de disseminar uma mentira qualquer. Vamos imaginar uma qualquer das que eu dou como exemplo no livro, o relógio de Catarina Martins, ou a pensão de Assunção Esteves, ou enfim, uma notícia qualquer, ou o primeiro-ministro estar de férias durante Pedrógão. Essa mentira é criada por um site. O Direito à Política, por exemplo, criou algumas destas. O que é que depois é feito? Nas redes sociais, essas páginas têm um alcance também, que nós também medimos e seguimos através dos meios
bastante limitados que o Facebook, por exemplo, nos permite para avaliar isto. Seguimos a forma como essa página replica a mensagem, mas isso só não chega. Existe depois um conjunto, geralmente de perfis falsos, de bots, ou seja, de figuras online... Bots é um diminutivo de robôs, para quem não sabe. Exatamente. De pessoas que não são verdadeiras, que têm um nome, uma fotografia, geralmente retirada de uma agência de modelos, ou de um filme, ou de uma coisa qualquer, que faz... que é utilizada para difundir ainda mais essa mensagem. E depois existem grupos dentro do Facebook que são muito grandes, que têm grandes comunidades de seguidores. O maior de todos chama-se Grupo de Apoio ao Juiz Carlos Alexandre, por exemplo, tem mais de 100 mil pessoas inscritas. Dizer, eu fui adicionado a esse grupo uma dada altura. Muitas pessoas são adicionadas a estes grupos sem sequer perceber que estão a fazer parte desse grupo, porque não seguem, e depois começam a receber o feed de notícias. Eu muitas vezes exatamente não sei receber o feed, exatamente. E muitas vezes as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de perceber o que é aquilo e deixam lá estar o feed de notícias e depois começam a ver estas notícias a surgir, não é? Catarina Martins tem um relógio de 20 milhões de euros, ou Assunção Esteves roubou 2 milhões de euros, ou António Costa estava de férias durante os incêndios de Pedrógão. São mentiras, mas as pessoas começam a ver aquilo replicado tantas vezes e isso afeta o sistema de crença que nós temos. E qual é a parte essencial aqui? Nós não temos estudos para Portugal que nos permitam perceber exatamente qual é a média de amigos que cada um de nós tem, que cada um de nós tem no Facebook, mas se tomarmos por boa uma média que existe na Inglaterra, cada pessoa tem 150 amigos. Se cada pessoa que difunde esta mensagem fizer chegar esta mensagem a 150 pessoas ao mesmo tempo e depois esse mecanismo for replicado... Mas aí, ou seja, se eu percebi, há aí também há muitos perfis falsos e Claro. Bots, né? Uma das campanhas mais importantes que nós detectámos em Portugal, na véspera também das eleições autárquicas, das eleições europeias, era feita por uma série de perfis falsos, com nomes falsos, com fotografias falsas. Qual era a campanha? Qual era a notícia? Eram várias campanhas. Não era uma notícia específica, não era uma notícia, campanha eleitoral. Era durante a campanha eleitoral várias notícias, umas verdadeiras, outras falsas, mas várias notícias com o objetivo de derrotar a campanha do Partido Socialista, sobretudo, era virada para o Partido Socialista. E todos esses perfis eram já falsos. não era muito próximo da extrema-direita, era muito em torno do PSD, não é? Sim, a única pessoa que tinha uma relação com estes perfis falsos todos as únicas duas pessoas que tinham uma relação com estes perfis falsos todos eram pessoas do PSD, um dos quais um dirigente e tinha sido recentemente nomeado para trabalhar nas redes sociais do partido a nível nacional. Com Rui Rio, que é um pouco estranho. Mas depois demitiu-se. Depois desta notícia. O sucesso resulta de uma manipulação do sistema, com recurso a bots, como tu acabaste de falar, ou também do enviesamento do próprio sistema que favorece mensagens radicalizadas. Eu agora não estou a falar só de fake news. Estou a falar da polarização política. Porque é que as mensagens mais radicalizadas e polarizadas têm tanto sucesso nas redes? Há um lado que é manipulação, já falámos aqui, mas também tem a ver com a própria forma como as redes funcionam em favorecer a polarização. Sim. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. São as duas coisas, ou seja, há uma estratégia de criar um conjunto de personalidades falsas que difundem a informação falsa e, com isso, conseguir um número maior de pessoas a ser atingido, a ser manipulado, a tomar conhecimento daquelas notícias falsas. E isso depois tem um efeito sobre o próprio algoritmo do Facebook, porque quanto mais popular for uma mensagem difundida, mais valorização essa mensagem difundida tem. E depois aqui há um outro problema, que o Facebook analisa e contrata fact-checkers pelo seu critério para fazer esse trabalho. Já lá vamos. Analisa o que vem de fora, ou seja, links exteriores. Mas a maior parte, e segundo as contas que o Media Lab fez para este nosso trabalho, cerca de 90% das fake news detectadas não vêm de fora, vêm de dentro da própria rede social, ou seja, são criadas dentro. Aquilo que eu explicava há pouco. Eu pego numa notícia de um jornal qualquer sobre um partido, ou, por exemplo, agora é muito comum nesta história do coronavírus. Há uma entrevista a um especialista qualquer que diz, o título é "Portugal não está preparado para o coronavírus". Pronto, isto é uma opinião.
podemos discutir se devia ou não ser publicada desta forma, etc. Mas é uma opinião. Essa opinião depois é acrescentada por qualquer coisa que a pessoa escreva lá, por não estar preparado, por Portugal não tem meios e o governo é incompetente, etc, etc. Portanto, esta distorção daquela opinião é vendida como uma fake news. E, portanto, isto é o mecanismo tradicional interno feito dentro das redes sociais. A tua pergunta tem uma outra parte que é muito difícil de responder e poderíamos passar aqui umas horas a discuti-la, mas que sim, a polarização é favorecida no nosso contexto de discurso público atual, não só nas redes sociais. Mas a história do algoritmo, ou seja, que tem a ver com um pouco com aquilo que eu falei na introdução. Eu dou sempre este exemplo, acho que já disse isto várias vezes, que quando foram as eleições norte-americanas, as últimas, eu vi uma coisa da CNN na noite eleitoral em que perguntavam várias pessoas, apoiantes da Hillary, e eles diziam que a Hillary ia esmagar porque não conheciam uma única pessoa que ia votar no Trump. E as pessoas do Trump diziam exatamente a mesma coisa. O Trump vai esmagar, não conheço uma única pessoa que vai votar na Hillary. E quando as pessoas estão a falar de conhecer, não estão a falar dos vizinhos das pessoas com quem trabalham, estão a falar do que veem nas redes sociais. Ou seja, o facto das redes sociais tendencialmente nos enfiarem em bolhas porque nos dão aquilo que nós já queremos, não é? Ou seja, são um espelho. São um espelho das nossas próprias opiniões e não das opiniões da sociedade. Isto favorece a polarização do discurso dentro das próprias redes e cria maior popularidade em quem disser coisas mais... Eu tenho o péssimo hábito de ser otimista e, portanto, a minha primeira reação perante as redes sociais... A nossa conversa só pode correr bem porque eu tenho o péssimo hábito de ser pessimista. E bem, e neste caso tenho de reconhecer que o meu otimismo era bastante ingênuo e era... mas no início também. Com a internet também tive no início. Tive otimismo, mas tivemos todos. Qual era esse nosso otimismo? Era achar que as redes sociais e a disseminação universal da internet ia permitir um conhecimento maior do mundo, íamos poder saber muito mais, íamos tomar conhecimento de coisas que não conhecíamos, não é? E no início isso funcionou assim para mim, eu podia ler coisas que me sugeriam de revistas que eu não lia habitualmente, ou textos que eu tinha deixado passar e que eram muito importantes e que me valorizavam bastante a minha leitura. O que o algoritmo faz é isso que tu descreveste, o algoritmo concentra a informação que espera que tu gostes. Ou seja, portanto, tu ficas com uma visão totalmente distorcida da realidade, na realidade. De duas formas. Para já, a ideia de que uma rede social investe todo o seu trabalho, que é um negócio publicitário, é preciso termos isso em mente. Nós já vamos falar disso. E termos isso de uma forma muito clara, mas que investe na predição do teu gosto futuro. Isso já é uma distorção por si só. A outra distorção é que nós ficamos fechados sem ter conhecimento disso, porque as nossas redes para já vão ficando mais pobres, que há pessoas que vão saindo, que percebem o que isto é e que desistem, já há movimentos de... Disconnect. Há muito tempo que faço a previsão que o movimento mais radical que há de surgir politicamente é um movimento de disconnect. E é um movimento que politicamente faz todo o sentido, porque eu aconselho vários amigos meus a fazerem isso, aqueles que eu vejo muito mais empenhados na sua divulgação diária de, enfim, convicções, etc., porque o afastamento da rede social permite-nos ter um novo olhar sobre ela e perceber o que é que lá se passa. O problema é que deixamos sozinhos nunca vais poder travar essa batalha, porque não vais criar 20 Daniéis Oliveiras falsos para difundir a tua opinião pelos sítios onde tu não entras. Eu agora ia avisar-te que já criaste. Estou a brincar. Mas o problema é esse, nós não vamos nunca jogar com as mesmas regras que jogam as pessoas que eticamente não têm nenhum tipo de freio para fazer o que fazem nas redes sociais. E, portanto, tu não vais querer nunca montar uma campanha pelas tuas ideias, que são as boas, não é? Do teu ponto de vista, mas não vais querer montar uma campanha com recurso a bots, com recurso a identidades falsas, com recurso a mentiras sobre as pessoas. Eu tenho a ilusão que, apesar de tudo, há uma forma de controlar pelo menos o teu espaço, por exemplo, bloqueando.
Eu não tenho aquela política das pessoas muito democráticas desse ponto de vista, que não bloqueiam ninguém, ou seja, tenho uma lógica quase... Não pode haver democracia no Facebook. Sim, quase tipo Nova Iorque, quase tipo de Giuliani, não é? Que basta cuspir para o chão e vai, portanto, ou seja, e bloquear tudo. Eu, por exemplo, bloqueio todas as pessoas que usem o meu espaço como uma forma de chegar a mais gente para difundir um determinado tipo de discurso. Eu acho que todos esses critérios são importantes. Mas provavelmente não mas eu acho que não são eficazes. São muito pouco eficazes. Não? Porque o espaço é ilimitado e qualquer pessoa pode criar um grupo no Facebook e ir juntando pessoas dessa forma, como vimos há pouco. Tu disseste que não há democracia no Facebook. Explica essa frase. Nós não conhecemos o algoritmo do Facebook, nós não sabemos quais são as regras e não pode haver democracia na ignorância. E esse é um problema fundamental político dos nossos dias. Nenhum Estado, a não ser o Estado americano e num contexto muito específico, o contexto da segurança interna, tem capacidade para aferir o que se passa ali. Já vamos falar mesmo disso durante algum tempo. Até agora falamos sobretudo de manipulação. Mas isto também é um negócio e tu estavas a falar disso, portanto é por aí que eu quero pegar. Queres explicar a dimensão que este negócio tem? Das fake news. Por enquanto vamos falar das fake news e depois já falamos da questão de como a publicidade direcionada é um negócio. Mas qual é a dimensão deste negócio? É uma dimensão importante que se alimenta também da crise dos média e, portanto, a forma, não é? Já falámos sobre isso, mas a forma como as pessoas consomem informação é muito mais pulverizada por, enfim, diversas fontes. E às vezes as pessoas nem conseguem identificar muito claramente quais são as fontes. Isso é uma das coisas que eu repito. Sim. Há muitas pessoas que partilham notícias falsas sem terem consciência de que não estão a partilhar uma notícia. Sim, até porque muitos destes sites têm nomes, não falamos sobre isso, mas Semanário Extra, Diário de Notícias Atuais, enfim, têm nomes que são construídos em cima dos nomes da imprensa tradicional. E, enfim, ontem deparei-me com um de Intercept Portugal. As pessoas utilizam os nomes de meios de comunicação social para criar o seu próprio site. Eu não estou a avaliar aqui sequer se o Intercept Portugal faz fake news ou não. Vi ontem, não analisei. Estou só a dizer, utiliza o nome de um meio de comunicação social que foi criado há pouco tempo no Brasil e nos Estados Unidos. E, portanto, muitas vezes as pessoas não têm nenhuma noção de que não existe um semanário extra. Que isso é uma falsidade, que o próprio meio, que a própria fonte é uma fonte inventada. Bem, agora já existe o Bombeiros 24, não é? Segundo a ERCO. O Bombeiros 24 agora tem a mesma legitimidade para publicar qualquer coisa atribuída pela ERC que qualquer meio de comunicação social tradicional. E a ERC espera que uma pessoa que não tem nenhuma ligação com o jornalismo e que, portanto, não se sujeita às regras que são obrigatórias para o cumprimento da profissão de jornalismo. É como eu dei este exemplo ontem, se calhar é um bocadinho forçado e em cima, mas a ERC está a dizer basicamente está a fazer aquilo que nós crucificaríamos a Direção-Geral de Saúde por fazer se dissesse sente sintomas de coronavírus, então abra o Google e procura um site que diz que vai curar o coronavírus e pronto, tem ali também uma solução para o seu problema. Mas falámos da dimensão no negócio. Portanto, o negócio é através da publicidade. O negócio é exclusivamente através da publicidade. E a publicidade é aleatória, no sentido em que eles não têm que andar à procura de publicidade. Não. A publicidade, neste caso, é controlada diretamente pelo Google, que é o gigante da publicidade mundial nos dias de hoje. Qual é a diferença? A publicidade viabilizava parte do negócio dos média tradicionais durante os últimos 100 anos de uma maneira simples. A publicidade associava a credibilidade dos meios de comunicação social tradicionais, associava-se à credibilidade dos meios de comunicação social tradicionais para poder vender os seus produtos. Portanto, eu tenho um carro, fabrico um carro, quero vender aquele carro, há uma revista que chega às classes A e B, às mais altas, que têm dinheiro para comprar este carro, e é uma revista credível. Eu vou pagar um anúncio de página inteira nesta revista para chegar a essas pessoas. E, portanto, havia uma ligação entre o centro da atividade jornalística, que era a credibilidade, o alcance, a sua capacidade de ser respeitada pela comunidade, e a publicidade investia ali para chegar a estas pessoas. Com a publicidade direcionada, o negócio é completamente diferente. É o acesso puro e simples. As marcas não sabem onde é que estão a anunciar.
Eu, quando abro um site de fake news, recebo anúncios dos sites que eu visito para fazer compras. A Amazon, a FNAC. É aquela ideia que está no teu livro e que já várias pessoas disseram, é que se dão isto tudo à borla, quer dizer que o produto és tu. E, portanto, o produto és tu. Uma das coisas é saber quais são os teus gostos. Exatamente. Para direcionar a publicidade são para ti. Os meus gostos que pagam a publicidade aos sites de fake news que eu abro para trabalhar. Não é? Mas quem consulta um site de fake news e comprou uma viagem ou está à procura de uma viagem, por exemplo, os anúncios que vão aparecer no site de fake news ao lado da notícia falsa são todos. Viaje, compre... E isto quer dizer que o negócio de publicidade, de facto, deixou de estar ligado. Não só é dizer que é uma questão de credibilidade, não é um pormenor, e não é só por causa da credibilidade. A credibilidade tem passado e tem futuro. Claro. Ou seja, a credibilidade constrói-se, portanto tem um passado construído para garantir uma sustentabilidade futura. Claro. Por isso é que se diz, o maior negócio do jornalismo, a maior marca do jornalismo é a sua credibilidade. Se isso deixa de ser um critério do ponto de vista dos recursos que dá, através da publicidade, isso deixa de ser um critério do ponto de vista do jornalismo comercial. E já se pode ver isso. E a minha pergunta é, tendo em conta tudo isto, se o jornalismo, como nós o conhecemos, tem algum futuro? O jornalismo terá um futuro, porque eu creio que há uma necessidade social. Mas por assim, vou-te fazer a pergunta de outra forma para não teres de fazer uma introdução grande. Não, porque é ir-me de mais direto ainda. Se o jornalismo dependente da publicidade tem algum futuro? Não tem. E é um erro de todas as administrações de média tradicionais que eu conheço apostarem nisso. Enfim, temos que ser rigorosos na forma como falamos disso. Há exemplos de órgãos de comunicação tradicionais que estão a beneficiar disto a nível internacional, que eles conseguem ser marcas globais, como o The Guardian, como o New York Times, etc., que podem beneficiar disto de uma maneira, mas eu creio que também tem outros riscos de outra, que podemos ir mais à frente, que é a ideia, que volta à ideia da polarização, que são os jornais tradicionais que agora se apresentam como o outro lado da barricada num determinado debate político, seja nos Estados Unidos contra Trump, etc. Alguém escrevia recentemente no New York Times que o New York Times está a correr muito bem, isso é uma má notícia para o jornalismo. Exato. É precisamente a gente já vai falar sobre isso, não nos vamos desenvolver muito, porque eu quero falar sobre isso. Mas o jornalismo não pode... O jornalismo, nesta altura, devia estar a virar-se para a sua principal, e foi sempre esse o seu principal elo de ligação e de viabilidade económica com a sua comunidade, com os seus leitores, com os seus telespectadores, com os seus ouvintes, com a comunidade que gosta daquele meio de comunicação social e que se sente informada por ele. Era essa a estratégia que devia ter sido adotada. Foi adotada a estratégia contrária. Nesta altura, os jornais portugueses publicam cerca de 200 notícias por dia com redações cada vez mais pequenas. Isto não quer dizer que haja um maior investimento no jornalismo, quer dizer que há um maior investimento nos cliques publicitários. Um destes dias, a ERC terá razão por ter dado a Bombeiro 24. Porque pouco distinguirá. Na realidade, de facto, quando, por exemplo, nós olhamos para o debate em torno dos clickbaits, ou seja, para quem não percebe, dos iscos com o twist no título que permite a coisa parecer mais sumarenta do que realmente é a utilização da estratégia das fake news. Claro. Para para seguir a mesma dinâmica, para conseguir ter publicidade. Claro, e toda essa estratégia é demasiado visível, é demasiado óbvia, é quase um insulto à inteligência dos leitores, a forma como é feita. Aconteceu uma coisa extraordinária num jogo de futebol, veja aqui, não é? Esse tipo de chamamento quase à curiosidade mais básica das pessoas enfim, e há um exemplo que nós demos e que foi escrito, um site de fact-checking que não respondia à pergunta que fazia no título, o que era o contrassenso total. Portanto, o site estava a tentar demonstrar, era o Polígrafo, estava a tentar desmontar uma informação falsa, mas no título punha uma pergunta e não havia nenhum outro contexto que explicasse que aquela informação em concreto era falsa. O que é que aconteceu? Os sites de fake news difundiam aquele fact-check do Polígrafo, que estava bem feito e que dizia que a notícia era falsa, mas difundiam-no sabendo que as pessoas muitas vezes não leem mais do que o título, não é? Quando têm um link à sua frente, não vão carregar no link e ler aquilo até ao fim para perceber se aquilo era falso ou verdadeiro. Eu posso dizer por experiência própria cotidiana que a maior parte das pessoas comenta
Nem estou a falar vê, estou a falar comenta coisas que não abriu. Que não abriu, só viu o título. E, portanto, quando o título é uma interrogação... Se é os que comentam, nem quero imaginar a proporção nos que só leem e não comentam. Leem, claro. E como, neste caso, o título era uma interrogação, os sites de fake news faziam... Aqui está a prova de que sempre dissemos a verdade e que os refugiados... Era um texto sobre refugiados e que os refugiados ganham muito mais do que os reformados, etc. O que era totalmente mentira, mas que não havia nada de visualmente demonstrativo que não era. E a partir daí, nós publicámos esta informação e a partir daí o polígrafo passou a ter o carimbo do falso e do verdadeiro logo no título. Mas deixa-me agora voltar um bocadinho atrás sobre a publicidade direcionada. Ela também é interessante para o marketing político, ou seja, nós estamos a falar sobre o interesse comercial, mas ela tem um interesse político da publicidade direcionada e tem sido bastante utilizado. Sim. E não só pela direita, pela extrema-direita. Segundo sei, por exemplo, o Labour no Reino Unido utilizou bastante essa informação na sua campanha. Já faz parte das técnicas tradicionais de criação de campanhas políticas agora, saber exatamente qual é a comunidade que pode ser interessante de um ponto de vista do voto. Cada vez que as pessoas, vou dar o exemplo mais simples, mas cada vez que as pessoas preenchem, e eu vejo amigos meus a fazer isso diariamente, preenchem aqueles questionários que tipo de regime é que está mais próximo das minhas convicções, ou se eu fosse um país, que país é que seria, pela forma como esse país se organiza politicamente, ou os outros, ou como é que eu vou ser daqui por 20 anos, ou que músicas é que eu gosto mais. Nós, ao preenchermos esses questionários, o que estamos a fazer... E às vezes ao consumirmos só, nem precisamos de preencher, não é? Nós sabemos, por exemplo, que os ouvintes do nosso podcast em Spotify têm como banda preferida, porque é o Spotify, essa é a informação que temos acesso, o Capitão Fausto, por exemplo. Podem ser as minhas filhas. Portanto, nós podíamos utilizar, até podia ser eu, nós podíamos utilizar isto do ponto de vista publicitário. O Capitão Fausto vão ter um concerto, nós ponhamos aqui Vais fazer-lhes uma entrevista, claro. E tudo isso é cada vez mais utilizado e pensado. Do ponto de vista político também levanta muitos problemas. Levanta, claro. Da mesma bolha de que estávamos a falar. Levanta problemas de várias ordens. Eu vou começar, pode parecer algum cinismo, mas não é mesmo verdade. O principal problema é a eficácia que lhe é atribuída. Há muitas dúvidas científicas sobre a capacidade que os algoritmos destas redes sociais têm para tratar esta informação e os meios que empresas como a Cambridge Analytica, etc., têm para perceber se de facto estão a dar aos candidatos que pretendem uma boa informação sobre a sua demografia eleitoral, ou quais são os estados indecisos, ou quais são as zonas do país onde é preciso fazer mais campanha porque as pessoas podem estar a querer eleger um deputado de outro partido, etc. Mas no marketing político dentro das redes é muito útil para os partidos e para os candidatos. É muito útil, claro. Marketing político dentro das redes. Não? Claro que sim, nós já vemos isso, por exemplo, com a publicidade política feita em Portugal no Facebook. Sim. Há deputados que concorrem para um determinado círculo, que compram publicidade política só para o seu círculo, não vão estar a gastar dinheiro se são candidatos em Faro. Isso ainda é uma coisa bastante tosca. Não, agora, para idades, para género... Ou para pessoas só de direita com base na informação. E isso ajuda a criar mesmo... Ajuda, mas é muito arriscado. Porque eu tenho este ceticismo básico de achar que as pessoas são sempre muito mais complexas do que aquilo que respondem nos questionários que são entregues ao Facebook. Acho que as pessoas em geral... Eu não conheço ninguém que seja só de direita ou só de esquerda. As coisas são sempre muito mais complexas e este registro binário polarizador, lá está, de vamos tentar atingir uma demografia que é exatíssima. O problema é que essa convicção dos candidatos contribui para essa polarização. A convicção e o próprio discurso público. Que o público está polarizado contribui para a polarização do discurso e polariza o público, não é? Isto é uma dinâmica de... E aqui a coisa certa é fazer entender aos políticos que devem combater isso e não devem acrescentar nada, não devem... Se o preço que tiverem a pagar é perder eleições, provavelmente não aprenderão. Não há
nenhum estudo que nos possa explicar ou dizer que o Donald Trump venceu as eleições nos Estados indecisos por causa das redes sociais ou sequer por causa do trabalho da Cambridge Analytica. É tudo muito duvidoso desse ponto de vista e mais duvidoso ainda, e isso é um problema do jornalismo tradicional americano, é a campanha toda em torno do Russiagate. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. A escolha de temas que exploram a indignação ou o medo das pessoas é sobretudo política ou comercial. Vou pensar, por exemplo, nas próprias fake news. São assuntos que tendem a ser virais, não é? Portanto, tendem a ser virais, imagino que é isso que determina muito o seu tema. Ou seja, nós partimos sempre do princípio. Estas páginas, quando eu as vejo, grande parte delas de extrema-direita, não é? No discurso, pelo menos, não é assumidamente, mas no discurso de extrema-direita, e uma pessoa pensa tem só motivações políticas. Eles escolhem aqueles temas por motivações políticas, mas isto também em casa, aqueles assuntos vendem bem no sentido, vendem bem na lógica das redes, claro. Ou seja, tornam-se, se é uma coisa, se for indignante, torna-se facilmente viral, não é? Claro. E, enfim, há exemplos já concretos disso. Por exemplo, quando um site como Vamos Lá Portugal publica uma notícia completamente difamatória sobre Assunção Esteves, essa notícia não é publicada apenas por esse círculo de pessoas muito radicais de direita, é replicada por pessoas que não gostam do partido. E alguma das motivações do próprio site pode ser porque aquilo é viral e não apenas porque aquilo politicamente é útil. E porque é o tipo de discurso de café, eu não usaria o discurso de taberna, porque infelizmente já não há muitas tabernas, mas que é aquela coisa de eu não tenho nada para dizer hoje, vou pôr aqui uma coisa que explica que o Primeiro-Ministro é, enfim, é mau, é corrupto, é qualquer coisa, não é? Portanto, é aquele discurso de que qualquer pessoa pode estar a fazer para se libertar, pode não pensar sequer aquilo, não é? Não há nada que nos mostre que haja convicção na forma como a segunda réplica é feita, mas a intenção original é uma intenção política e a instalação do medo, enfim, eu creio que isto é evidente sem precisar de grande trabalho académico, mas que é evidente. A forma como se pode explicar a criação de um discurso de medo e de uma cultura de notícias bombásticas, falsas, sobre várias coisas importantes na nossa vida social e o crescimento dos partidos de extrema-direita no mundo, não é? Não falo apenas na Europa, não falo nos Estados Unidos, nem no Brasil, nas Filipinas, na Índia, é todo alicerçado neste discurso. Mas e o que eu aqui estava a tentar juntar é como é que isso de facto... É curioso, tu falas, aliás, no livro disso, como uma expressão viral, que em princípio devia ser negativa, se tornou positiva, não é? Viral, é isso que estamos a ver no coronavírus, não é? Portanto, viral... Nós resguardamos-nos do viral. Nós geralmente resguardamos-nos do viral. E com uma lógica comercial, que já não é só das redes, os jornais hoje dizem, esta notícia tornou-se viral. Nem precisa ser os jornais. Os meus textos de opinião... Essa é a parte do negócio, sim. Eu digo, olha, tornou-se viral e tornar-se viral é bom. De facto... quando pensamos, isto é a parte do negócio, também é a parte da política. E a questão é se a democracia é sustentável numa lógica viral. Exato, não é? É que eu sou tão pessimista que eu acho que a democracia está a tornar-se insustentável. Desse ponto de vista, claro, é evidente. Acho que é evidente para todos nós. Não há nenhuma maneira de manter um debate, enfim, que produza qualquer tipo de sabedoria numa sociedade que é consumida por viralidade de notícias. Ou seja, o que é que nós temos? Temos uma espécie de... As fake news começaram isso e as redações a pensar que conseguem ter uma parte do negócio publicitário crescente que lhes permita pagar um negócio que é atualmente deficitário, em quase todos os jornais portugueses, por exemplo, pensaram que a estratégia era essa, enviar pushes de telemóvel de 5 em 5 minutos com uma coisa qualquer, fazer última hora. As redações passaram a funcionar assim, as redações que antigamente... As redações estão sempre a viver a última hora, o que chamam de breaking news, e se quiseres podemos falar um bocadinho já não há notícias, já só há breaking news. E depois pensamos, mas breaking news
ontem foi o quê, não é? Porque já não nos lembramos, porque isto tem um efeito de desmemória e de inquietação permanente. Que também torna muito mais fácil o discurso da extrema-direita, por exemplo. Torna muito mais fácil o discurso da extrema-direita porque o que nós estamos a instalar apenas é uma inquietação. É uma ansiedade. Uma ansiedade. A ansiedade eu acho que é uma... inquietação ao José Mário Branco, mas infelizmente porque é que a inquietação é uma coisa positiva, a ansiedade é uma coisa que é linda, a ansiedade não é nada linda neste caso, o que nos faz pensar sempre que o mundo está a piorar a olhos vistos, que estamos a entrar num ciclo vicioso do qual não podemos sair. E esse sentimento não é de pessoas ignorantes, pouco informadas, eu acho que é o sentimento de toda a gente. Claro. E se pensarmos bem, nós temos razões para nos inquietarmos com a forma como o mundo está, não é isso que está aqui em causa, não estou a dizer que estamos a ver um espelho distorcido em que o mundo está perfeito. Eu uso muito este argumento. Os sites de fake news em Portugal, que se dedicam sobretudo à corrupção, à falha das autoridades, ao compadrio, etc. Uma das grandes bandeiras é uma bandeira da extrema-direita portuguesa e dos partidos que a compõem, do PNR e do Chega, que é a falta de condições de segurança, a existência diária, omnipresente. Temos daqui a um ano fizemos esta entrevista, já não vais dizer que é de partidos de extrema-direita, mas isso tem a ver com é que a polarização não tem como efeito apenas concentrar o voto em partidos de extrema-direita, ou partidos polarizados têm a tendência de polarizar os próprios partidos tradicionais. Exatamente. Mas enfim... Isso é outro debate. E felizmente ainda estamos a um ano de podermos debater isso. Vamos aproveitá-lo. O que se passa é que estes sites de fake news usam muito os notícias de crimes. De crimes diários, constantes. Estes sites, o Bombeiros 24 era uma das análises que eu fazia logo no início, parecia que vivíamos noutro país qualquer, e se nós olharmos para os dados, nós percebemos que Portugal é um dos países mais seguros do mundo para É uma se questão viver. de percepção, como te explica o André Ventura. O próprio André Ventura escrevia na sua tese de doutoramento, coisas muito interessantes sobre isto, que podíamos também ler. A questão aqui é perceber que isto sim é uma distorção. Isso pode até não ser mentira. Ou seja, cada uma das notícias pode ser verdadeira. Existir, mas uma página inteira só mostrar crimes. Mas isso não tem que ser uma página. O Correio da Manhã faz isso e não é uma página de fake news. Mas é também uma distorção informativa, porque se nós fizéssemos o exato oposto, que era só notícias sobre felicidade, também estávamos a distorcer. Isso levaria um debate para mim que tem a ver com que é uma cultura instalada ainda antes disto tudo. Só que foi instalada no momento em que a comunicação social não tinha, ou seja, as notícias não tinham a intensidade que têm hoje, que é a ideia de que a notícia é o homem que mordeu o cão. E se a notícia é o homem que mordeu o cão, de repente as pessoas começam-se a convencer que os homens mordem cães e não que os cães mordem homens, não é? E há muita falta de cultura jornalística também dentro das redações, e há muita incapacidade para hoje pararmos para pensar o que é uma notícia, qual é a importância desta notícia, qual é o perigo desta notícia, qual é o efeito desta notícia. E esse debate que já existiu. Um dos problemas da crise da comunicação social é que a comunicação social deixou de sequer ter massa crítica para se debater, para refletir sobre si própria. Sim, esse é um problema. Deixa-me falar de comunicação social. Uma pergunta um pouco mais longa, porque tenho de explicar primeiro um exercício que eu fiz. Eu tenho acompanhado a hostilidade quase militante que a CNN, mas também o New York Times e o Washington Post têm tratado a candidatura de Bernie Sanders. Semelhante, com algumas diferenças, à que decidiram ter com Donald Trump. Além de eu ser um admirador de Bernie Sanders, não é um segredo para quem me lê, sei que ele perturba os poderes económicos dos Estados Unidos. Perante isto, sei que se ler uma notícia com qualquer escândalo relacionado com Sanders, reagirei com desconfiança. Porque passei a olhar para estes órgãos de comunicação social como parte de um combate que é oposto ao meu. Como sou jornalista, no meu caso, irei verificar e, se estiver bem sustentado, isso vai-me pôr a pensar. Mas se não fosse jornalista, se este não fosse o meu trabalho, o mais provável, ou quase certo, é que não faria sequer esse exercício, não daria o benefício da dúvida. Eu fiz este exercício todo para me imaginar, para fazer um exercício muito mais difícil para mim, que era imaginar no lugar de um apoiante do Donald Trump. E concluí que provavelmente reagiria de forma semelhante, até porque não é provável que metade dos americanos sejam burros e ignorantes, não queiram saber, não é provável que isso aconteça. E, portanto, a minha pergunta, com toda esta introdução, é onde é que a credibilidade se perdeu
neste tempo de polarização política. Que parte disto tudo, já falámos de algumas partes, mas eu queria falar desta, não tanto disso que tu falaste, do ritmo da indústria, mas da questão, ou seja, que tem a ver com aquela frase que eu disse há pouco sobre o New York Times, que não é minha, é de um artigo no New York Times, em que diz: o New York Times está a correr bem. Isso é uma má notícia para o jornalismo, porque o New York Times começou a correr bem quando passou a ser, vou pôr aqui muitas aspas nisto, a Fox News dos democratas. Sim, há um exemplo ainda maior, que é a MSNBC. É a MSNBC, exatamente. Consegues compreender a posição de muitos eleitores de Donald Trump em relação a grande parte dos mídias? Consigo perfeitamente, porque a cobertura que foi feita da campanha de Donald Trump, por exemplo, de 2016 em diante, é um livro branco de como o jornalismo não se deve comportar numa campanha política. Mas isso já vinha de trás, com muitas outras... enfim, podemos falar sobre isso se quiseres, mas com muitos outros problemas em que as campanhas políticas deixaram de ser uma forma de analisar os temas que eram importantes para a população, a saúde, a educação, aqueles temas que nós sabemos que as pessoas valorizam nas notícias, e passaram a ser uma corrida de cavalos e saber quem é que é o primeiro a chegar, ou quem é que tem a likability para ser presidente, com quem é que tomarias uma cerveja, que era uma daquelas... Ou comprarias um carro. Ou comprarias um carro em segunda mão. São perguntas completamente manipulatórias da forma como nós entendemos o debate político. O que é que aconteceu de Trump para cá? E depois podemos ir até ao passado recente, mas o que aconteceu de Trump para cá é que, com este contexto de que a publicidade é paga pelos gigantes internacionais que são monopolistas do negócio publicitário online, o que aconteceu foi que os meios de comunicação social tradicionais perceberam que tinham que escolher um lado e, portanto, polarizar ainda mais as suas bases sociais de apoio. Perceberam que tinham que escolher um lado e fazer um discurso de ódio sobre o outro lado. E o que acontece é isso. O principal problema aqui é que o jornalismo deixou de se ver a si próprio como um mecanismo independente de verificação dos factos, daquilo que nos permite ter opiniões. O que aconteceu na campanha com Donald Trump foi que, num primeiro momento, os meios de comunicação tradicionais todos acharam que Trump vendia muitas notícias, porque dizia disparates. Um bocadinho podemos transpor isso para a situação portuguesa e perceber porque é que André Ventura está sempre nos noticiários. Porque diz coisas que mais ninguém diz. E a verdade é que é muito difícil de fugir disso, porque se ele diz uma coisa... Não é. Tem que haver critérios jornalísticos. Mas quando eu estou a dizer, se ele diz uma coisa absolutamente chocante, que é a primeira vez que é dita no espaço público, é relevante, é a primeira vez que é dita no espaço público. Depende do que tu chamas relevância e de como tu encaras o espaço público, mas isso é uma discussão que, enfim, não teria uma conclusão. Nós ficaríamos aqui a discutir horas. Não, eu ficaria a discutir comigo próprio, porque como deves imaginar que eu escrevo textos todos os dias, é uma coisa que muitas vezes eu me pergunto a mim próprio, ou seja, isto é importante... Mas o meio de comunicação social não é ilimitado. Nós não podemos publicar tudo o que aconteceu no mundo no último minuto. Não temos espaço para isso. O problema é que quase podemos, porque hoje tornou-se quase ilimitado. Não é? Mas não é. É uma falsa convicção. Quando os telejornais tinham meia hora e os jornais tinham 40 e tal páginas, a limitação era limitado. E a limitação tem um efeito, que é mostrar qual é a escolha que cada meio de comunicação social faz dos temas que transmite e que escolhe tratar. O que aconteceu com Donald Trump foi que os jornais o elegeram como o fazedor de soundbites tolos e todos o trataram, exceto a Fox, todos o trataram como nunca elegível nas primárias do Partido Republicano. Ele nunca poderia ganhar a um Bush, por exemplo, a um Ted Cruz. Não iria ganhar. Portanto, ele era o perdedor que dizia disparates que aumentavam as audiências. Era esta a lógica. Quando ele ganhou as eleições internas do Partido Republicano, ele foi tratado como o tipo que ia perder as presidenciais, porque a Hillary Clinton as ia ganhar. As sondagens eram evidentes sobre isso, não é? O voto popular acabou por demonstrar que as sondagens tinham alguma razão na forma como encaravam a disputa, mas que ele era o candidato perdedor, mas nessa altura passaram a ser adversariais e não tentaram perceber que nos Estados Unidos e no mundo inteiro nós passámos por 20 anos tremendos. Em 2001 tivemos atentados terroristas e depois uma resposta a esses atentados terroristas foi uma perda massiva de liberdades, direitos. Basta andar de avião para se perceber que temos que passar por raio-x, não podemos levar garrafas, enfim. A liberdade perdeu valor. A liberdade perdeu valor.
8 anos depois, ou 7 anos depois, tivemos a maior crise financeira do século que ainda destruiu socialmente os países todos. Para mim é extraordinário porque toda a gente continua a fazer análises políticas como se aquilo não tivesse acontecido. Exato. Pessoas perderam casa, perderam emprego. Efeitos profundos, subterrâneos, que não são visíveis imediatamente. Tudo isto, o que é que estas duas coisas instalaram imediatamente? Um medo terrível na sociedade. E depois disto ainda tivemos na Europa a crise dos refugiados, que muda, e eu tenho de perceber isto, tenho de ver como é que as coisas acontecem e perceber que a entrada de 1 milhão de sírios na Alemanha é um facto com importância social. Deixa-me fazer agora de advogado de diabo, no sentido exatamente oposto que tinha feito há pouco. Tu, para o jornalista, eu acho que um jornalista não é neutral em relação... Eu acho que os jornalistas não são neutrais, mas não são seguramente neutrais em relação a quanto mais não seja aquilo que põe em perigo a democracia e, portanto, a liberdade e, portanto, o seu próprio sobrevivência enquanto jornalistas e enquanto aquilo que fazem. Como é que tu não tens uma postura adversarial perante alguém, por exemplo, que diz eu estou-me nas tintas para a Constituição ou eu não me importava da castração física de pedófilos? Castração física, não, nem sequer é a química. Como é que não se tem uma postura? Ignora-se? Normaliza-se? Tenta-se compreender? Como é que... Eu acho que temos que ter... As perguntas que te faço são perguntas que eu me tenho feito a mim próprio. Eu acho que temos que ter um bom julgamento sobre todos os vetores dessa pergunta. Ou seja, se essa pessoa diz isso e nós sabemos que ela diz isso em contradição com coisas que já escreveu, com teses que fez, com todo o seu passado, etc., porque é que ela está a dizê-lo? Está a dizê-lo para ter uma repercussão, está a dizê-lo para ganhar notoriedade, está a dizê-lo para se eleger como o tipo que os média criticam. Portanto, e se eu vou criticar, estou a alimentar o discurso que eu quero. Ignoras. Só que o efeito disso é normalizar. Ignoro até certo ponto, não ignoro totalmente. Acho que tem que se fazer trabalho jornalístico sobre este discurso. No meio disto, normaliza-se. Há coisas que passaram a ser ditas sem reação. Sim, e, portanto, são dizíveis. Olha para um cidadão alemão de 50 e muitos anos, ou de 60 e muitos anos, que já não tem a memória que foi muito bem, enfim, pensada e trabalhada ao longo das últimas décadas na Alemanha sobre o efeito do fascismo. Foram mesmo os únicos que o fizeram. Foram mesmo os únicos que o fizeram, embora não tenham feito... Enfim, há muitas críticas sobre isso. Pelo menos tentaram fazê-lo. Sim, um cidadão que vê que a sua vida social muda de um momento para o outro porque deixa de ir a um café, porque o café está cheio de pessoas que não falam alemão, que ele não sabe, que ele tem medo, porque já percebeu que as pessoas que usam véu são identificadas com uma religião que foi identificada durante... muitos os últimos anos como sendo uma religião dogmática e radical, etc. Que ele pense que os meios de comunicação social estarem a eleger como inimigo o AfD, que é o partido que faz este tipo de discurso, é também uma distorção. Uma das coisas nos dados que me surpreendeu imenso e que agora percebo, demorei algum tempo a percebê-lo, foi porque é que o Vox era o partido mais referido nas redes sociais em Espanha. Eu vi os teus números, são 40 e... Era uma coisa esmagador. Brutal. Era para aí metade das referências... Metade das referências online a partidos políticos em Espanha eram ao Vox. Não eram todas de apoiantes do Vox. Provavelmente claro. A maior parte até era contra. E como em Portugal, a maior parte das referências que eu vejo a André Ventura são pessoas que todos os dias criticam André Ventura por alguma coisa. As pessoas que o fazem, provavelmente muito bem intencionadas, estão a eleger André Ventura como o líder da oposição. Uma das entrevistas que fiz para este livro foi a um psicólogo social americano chamado Duane Wegner, que tem um focus group sobre o efeito das fake news sobre as pessoas e a forma como elas constituem as suas crenças atualmente. Não a tal crença na objetividade da fonte de informação, que era importante há uns tempos, a saber se eu posso confiar nesta informação porque vem de uma fonte que eu respeito, não é? Por exemplo, uma questão de saúde vir da Direção-Geral de Saúde ou de um médico e não de uma outra pessoa qualquer que não tenha nada a ver com o assunto. O que agora é visível é a forma como as pessoas reproduzem a sua própria convicção, ou seja, usam uma espécie de mecanismo de ressonância para provarem a si próprias que não estão malucas. Ou seja, se eu acho que não deve haver refugiados em Portugal, e se há um tipo que diz que aquilo é um perigo, eu revejo-me naquilo e estou-me nas tintas para saber se é verdade ou mentira. Deixa-me ir para esse exercício. Eu recordo-me uma troca de mensagens, deixa-me pegar mais uma vez num exemplo meu. Eu neste assunto acontece com muita frequência. Havia exemplos meus da minha vida, porque tem a ver com o meu trabalho. Uma troca de mensagens que tive com um brasileiro que me queria convencer da veracidade do kit gay.
e como me enviou uma brutalidade de links e imagens. Em imagens, aliás, a maior parte dos links, curiosamente, eram imagens, ou seja, eu não conseguia depois carregar no link para ir verificar, tinha que ir procurar de outra forma, o que me dava muito trabalho, e mostrava meias verdades e mentiras, outras manipulações óbvias de notícias reais e de legislação, etc. E se instalou em mim, a dada altura, que estou profissionalmente preparado para lidar com desinformação, faz parte do meu métier, instalou-se uma dúvida. Que se não fosse jornalista, pelo menos a dúvida ficaria seguramente instalada se eu depois não tivesse tido um trabalho para aí de 2 horas ou 3 horas a ir procurar informação e desmentir toda aquela informação. Que cuidados, agora de uma forma muito prática, tipo como se fosse diretor-geral de saúde das fake news, que cuidados é que as pessoas devem ter na relação que têm com este tipo com a informação? As pessoas só devem confiar em fontes que mereçam a sua confiança. Ou seja... Sendo que ele mandou-me algumas fontes oficiais, claro, mas aí numa construção de um discurso que já é ela própria, ou seja, também isso acontece muito nas fake news, muitas coisas têm uma ponta de verdade, não é? Claro. A melhor notícia falsa é sempre aquela que tem uma ponta de verdade. Pelo menos a dúvida instala, não é? E desinstalar a dúvida também do ponto de vista da psicologia social, e também isso foi estudado no Brasil, também entrevistei um professor universitário brasileiro que me explicou isso. As pessoas eram confrontadas com uma mentira e depois eram confrontadas com a refutação óbvia da mentira. Vamos usar um exemplo qualquer, a Terra é plana, não é? Depois mostravam o globo, etc. E as pessoas tinham dúvidas da refutação, mas não da mentira original. O efeito da mentira original propaga-se durante o tempo, sedimenta-se. Sobretudo se a pessoa quiser acreditar. Se a pessoa quiser acreditar naquilo, ou fica sempre com uma dúvida, o que já é um efeito, não é? Por exemplo, num caso como o caso Casa Pia, que já aconteceu há muitos anos em Portugal, o efeito da dúvida bastou para ser terrível e ser injusto e ser mau. Ficar para sempre. E ficar para sempre. E, portanto, só instalar a dúvida já é uma forma de desinformação, não é? Porque há coisas que nós podemos ter dúvidas e devemos ter dúvidas, outras em que podemos ter a certeza. A Terra não é plana. Sim, é difícil. Uma das coisas que é difícil explicar aos céticos profissionais é que a dúvida em tudo não é uma maneira não é uma forma de sabedoria, é uma forma de impotência, não é? Mas para te responder à tua pergunta evitando a digressão, as pessoas têm que ter a certeza de que estão a ler a informação que pretendem num sítio que é autorizado para a fazer ou que tem responsabilidade para o fazer, como um jornal. Portanto, tentem ler jornais. Tentem, podemos falar sobre isso, por muito maus que os jornais sejam em muitos assuntos, por muito incompetentes que sejam a tratar certos assuntos, os jornais podem ser responsabilizados pelo que fazem de mau. E isso é uma defesa das pessoas. Depois, tentem confrontar essa informação. Tentem saber mais o que tu fizeste, não é? Tentem saber mais sobre o assunto. Se querem saber se o Russiagate foi, de facto, uma maquinação em que um dos bons exercícios é fazer uma busca e perceber se nenhum órgão de comunicação, uma coisa é escandalosa, e nenhum órgão de comunicação social oficial falou, em princípio é mentira. Em princípio é mentira, é evidente. E se falou em que termos? E portanto, o exercício é quase um contrassenso para o tempo em que vivemos, em que temos que ter uma opinião rápida por razões publicitárias, em que não é? Temos ali do lado esquerdo facilmente o botão do gosto, que é o que aciona todo o mecanismo publicitário do Facebook, as interações no Facebook, a forma como nós reagimos às coisas e, portanto, pensamos que temos que ter uma reação, e isso é muito evidente em quase todos os debates que temos tido em Portugal nos últimos meses, não é? Em que temos que ter uma reação imediata sobre Joacim Catar Moreira, André Ventura, sobre o racismo, sobre o não racismo, sobre o museu, temos que ter uma reação imediata a tudo, pensando o mínimo possível sobre qualquer um dos assuntos, ou tentando perceber como é que os assuntos são, que complexidades é que têm, que as coisas têm sempre vários lados. Não? Eu estava a ler um ensaio muito engraçado sobre o Maurice Lanchot, uma nova biografia do Maurice Lanchot, que dizia às tantas que o Léon Blum, que era o primeiro-ministro da Frente Popular francesa antes da Segunda Guerra Mundial, que era judeu, era amigo de Jaurès, gostava muito de Jaurès, que era um antissemita. As coisas são sempre complexas. É preciso perceber que a complexidade ajuda a perceber melhor os assuntos. Por isso é que não há opinião sem contexto. Claro.
Claro. Para além da manipulação, temos outros crimes como o plágio. O que se pode fazer judicialmente contra esta indústria de desinformação quando as plataformas não agem e muitas das páginas aproveitam os offshores legais onde tudo pode ser escondido? O que é que se pode fazer do ponto de vista judicial? Acionar judicialmente os sites que publiquem, enfim, difamações, de discurso de ódio, etc., é possível. É muito raro em Portugal que eu tenha conhecimento. Fazes, mas se não sabes quem são os proprietários e depois responsabilizas quem? Há formas de se descobrir. Eu, que não sou um especialista no assunto, em pouco tempo descobri vários. Mas não descobriste alguns, outros, não é? Outros não consegui descobrir. Mas quer dizer, a polícia tem meios que eu não tenho, não é? Claro. Ainda bem. Ainda bem, felizmente. E a única pessoa que eu sei que é em Portugal... que tu não que eu não os tenho. Sim. Sim, o jornalismo não precisa de ser isso. E também deve ser cético em relação ao que a polícia faz. A única pessoa que eu sei que processou judicialmente um site que fazia difamação sobre ela foi Ana Gomes. Foi a única. Creio que tomou a decisão certa. Nenhum dos outros casos que eu trabalhei fez qualquer tipo de ação jurídica. Por uma razão que eu acho que também tem a ver com o medo, que era serem vistos como pessoas que estavam a tentar limitar a liberdade de expressão de outros, porque encaravam aquilo dentro do âmbito de podem dizer tudo o que quiserem sobre mim, que eu roubo, que eu tenho uma coisa que não tenho, ou que faço uma coisa que não fiz, não é? E eu creio que isso é um erro de julgamento, porque se nós não atuamos com as medidas que temos, ou seja, eu mas nunca me também chateei. É uma luta perdida, porque estamos a falar de uma quantidade brutal de informação. Claro, e meios muito insuficientes por parte da Polícia Judiciária e para fazer multas ridículas em alguns casos, tendo em conta os... Embora seja possível, enfim, há pressões de vária forma e acho que uma das maiores devia ser, e esse devia ser o debate principal que nós devíamos ter e não temos em Portugal, a forma como se regulam as redes sociais. Tu achas que as redes podem ser responsabilizadas? Têm de ser responsabilizadas. Ou seja, criminalmente responsabilizadas pelo que é publicado no seu Têm de ser, não há outra forma de encarar. Portanto, isso significa que teriam que contratar centenas de milhares de pessoas para fazer esse trabalho. Ou, do bom ponto de vista, seria bom, que até seria uma forma de partilhar os brutais lucros que têm. Podem fazer isso conjunto da comunidade. Ou podem alterar completamente a forma como fazem, como gerem as redes internamente. Para que é que elas servem? Como é que vão conseguir ter a sua mensagem publicitária a ser, enfim, o grande negócio lucrativo que é hoje, mas de uma forma mais segura. Imaginas algum Estado com coragem para fazer isso? Não. E se encontrar algum, e o único que enfim, onde isto é permitido de uma ou outra forma são os Estados Unidos, através da forma como as agências internas têm... Sim, eu acredito mais nos Estados Unidos do que na Europa, por uma razão. Porque nos Estados Unidos há um poder político eleito que pode vir a ter força política para fazer isso. Na União Europeia, como nós sabemos, aliás, começo por... E era a pergunta que eu tinha no fim, mas faço-te já. O que é que a União Europeia não fez? Ou o que é que a União Europeia fez? Tu tens um longo, desenvolves bastante no teu livro isso, e do que se percebe é o poder... Claro. Das plataformas então num poder muito, muito opaco, como é o poder europeu, muito mais opaco, claro. Apesar de tudo, que até o poder norte-americano é quase absoluto. Basta ver que a pessoa que lida com o Estado europeu no Facebook é o ex-vice-primeiro-ministro inglês Nick Clegg. É incrível, é uma coisa extraordinária. Ou seja, o lobbying tem esta dimensão. Estamos a falar... Foi ao topo do topo, não é? Vão ao topo do topo. E tivemos na União Europeia nos últimos tempos uma tentativa de autorregulação que foi uma tentativa falhada, porque nem a questão dos bots... Pode ser como é que multinacionais vão autorregular? Eu nem consigo perceber se quer ser... Eu até acredito que agora as redes sociais, as grandes plataformas, o Google e o Facebook, vão apresentar propostas de regulação da sua atividade, porque já perceberam que esse vai ser o próximo passo. Porque a Comissária Europeia, a Vice-Presidente da Comissão e muito, enfim, uma voz muito interessante sobre estes assuntos, que é Margrethe Vestager, que é uma liberal dinamarquesa, portanto aquelas pessoas que agora vão estar a dizer eles estão a defender o fim da liberdade de expressão, olhem para o que uma liberal dinamarquesa pensa sobre este assunto. Eu sou essa frase, a única coisa que eu acho que se deve dizer é o que se diz, sobretudo não há nenhuma liberdade absoluta, isso não existe, portanto, nem a de expressão. A liberdade de expressão não tem nada a ver com este assunto, porque o que estamos aqui é a lidar com a liberdade de propagar uma expressão manipulatória apenas. Não estamos a dizer que pode haver qualquer tipo de represália para quem pense o que quiser sobre a castração
química e escreva sobre isso. A questão é dizer... Mas não há o risco de criar aí que tu falas, o Ministério da Verdade, ou seja, a ideia de... Mas o Ministério da Verdade, nesta altura, é o Facebook e o Google. Eles são o Ministério da Verdade. O Facebook e o Google têm a capacidade de filtrar toda a informação que nós recolhemos no nosso dia-a-dia, têm a capacidade de nos dar um pacote de fontes de informação que inclui manipulação, que inclui discurso de ódio, que inclui... ou seja, o Facebook, eu dou sempre este exemplo porque parece bastante evidente. O Facebook não nos permite colocar seios nus como imagem, mas permite que o PNR, na sua página oficial, escreva que a Ministra da Justiça deve ir para a terra dela. Qual é a diferença entre proibir um quadro do Degas Eu sei qual é a diferença. proibir... É uma coisa bonita que deve ser partilhada à vontade. Mas qual é a diferença técnica que impede o Facebook de verificar a nudez dos seios, femininos só, não é? Os masculinos acho que podem lá estar, tanto quanto ouvi dizer. E que permite que haja um insulto racista. Ou seja, eles têm os meios, decidem é direcioná-los para uma coisa e não para outra. Direcionam-nos para uma coisa e não para outra. E porquê é que os Estados não interferem nisso quando interferem, por exemplo, no jornal onde eu trabalho? Se eu escrever um texto racista, eu sou imediatamente, e bem, eu nunca vou fazê-lo, espero, mas e bem, sou acionável juridicamente, fico sem carteira profissional de jornalista, o jornal tem que pagar uma multa, provavelmente o jornal fecha. Estás também a ser otimista, porque não me lembro da última pessoa que perdeu a carteira profissional, que não seja por ter sido entrada em publicidade ou uma coisa do Mas género. há repreensões. Os mecanismos existem lá, mas também... Sim, há sanções. Mas isso é Portugal. Portugal não tem qualquer autorregulação do jornalismo, nem regulação. Lá está, falávamos no início, a entidade reguladora não define o que é um meio de comunicação social. Tu falaste dos bots também. Achas que seria possível criminalizar a utilização de perfis falsos ou bots para a disseminação da desinformação? Eu acho que sim, acho que isso é importante e não sou só eu. O ex-comissário britânico King disse-nos isso numa entrevista, que acha que pelo menos tem que haver uma forma de... Há estudos que dizem que 50% das contas... ou seja, nós estamos a falar o Facebook terá mais de 2,5 mil milhões de contas, nesta altura, no mundo inteiro. E que 50% delas serão falsas. E isto é um problema. É um problema sério. Para tudo, até sobretudo para as empresas que gastam dinheiro publicitário a pensar que estão a chegar ali. Não é? Duplicado, não é? Porque são outras pessoas que acho que em alguns casos nem são pessoas. Sim, nem são programas informáticos. Nem sequer são uma duplicação de pessoas. Claro. Depois há a questão da territorialidade, não é? Por exemplo, o Facebook recusou-se a acatar uma decisão da Comissão Nacional de Eleições, por publicidade política paga quando as eleições já estão marcadas. É um exemplo disso. Ou seja, de facto, o Facebook, mesmo havendo a legislação, se quiser, não aceita. Porquê? Porque há uma questão territorial. Terei de confirmar isto. Sim, exato. Eles consideram-se uma empresa global com sede nos Estados Unidos e é isso que acontece. Depois tem sedes fiscais na Irlanda, tem sedes fiscais em paraísos fiscais dentro da Europa. A legislação nos Estados Unidos provavelmente vão sediar-se noutro sítio qualquer, portanto é diferente. Mas cumprem essa legislação nos Estados Unidos, porque a NSA tem acesso a muito mais informação sobre o algoritmo do Facebook do que qualquer entidade europeia. Eu creio, terei de verificar isso, não te posso dizer agora, mas creio que depois acabaram por cumprir a legislação portuguesa, mas na reunião com a CNE disseram isso é impossível, e se vocês estão a pedir-nos uma coisa impossível, que isso não está nas normas, não está no nosso método de trabalho. A vossa lei não faz parte do nosso método de trabalho. A conclusão do que eu, ao ler o teu livro, que me pareceu a que eu cheguei, é que a única forma de regular é mesmo mexer no modelo de negócio. Claro. É a única forma eficaz de regular. Elizabeth Warren, por exemplo, defendeu a segmentação destas empresas porque estão a atingir um nível... Não estamos a falar de nada que seja irrealizável, irrealista, ou utópico, ou sequer radical. Os Estados Unidos criaram leis antitrust no início do século XX porque perceberam que se há uma empresa que domina um setor total, claro. Impede que haja concorrência, impede que haja liberdade. Eu devo dizer que há um grande problema na internet, é que a internet, por natureza, isto está estudado, tem a ver com os próprios nós, etc., por natureza é oligopólica, ou seja, ao contrário do que nós pensávamos no início. Que era dispersiva. É exatamente o contrário. Ou seja, é por natureza, porquê? Porque a concentração tem
traz benefícios exponenciais, incluindo para os utilizadores. Claro. Pelo menos benefícios imediatos, Claro. não é? E é evidente. Ou seja, porque é que eu publico os meus artigos no Facebook? Porque é que eu publico links para os meus artigos no Facebook? Podia não publicar, porque é que não publico numa outra rede mais pequena? Porque o Facebook chega a muito mais gente. Claro. Porquê? Porque eles têm o domínio da rede, não é? E eu estou a fazer a crítica da posição duopolista do Facebook e do Google, mas eu escrevi no livro e falo com toda a gente e digo sempre isto: o Google e o Facebook trazem muita simplicidade e muita facilidade à nossa vida. Eu não preciso estar a preencher sempre dados sobre os meus cartões quando quero fazer uma compra online, porque o Google memoriza-me. Tenho um acesso no Google Drive fantástico, onde posso pôr toneladas de gigabytes de informação. Tenho o melhor sistema que eu conheço, e nós no Investigate Europe trabalhamos com um sistema encriptado, não proprietário, etc., que é muito mais difícil do que o Google Docs. O mail do Google é muito melhor do que o meu mail profissional. Tudo isto são vantagens para a nossa vida. Só que temos que ter a consciência de que são vantagens que nós recebemos e têm um preço. E o preço é a nossa intimidade. Exatamente. E é a nossa capacidade de formar opiniões. É muito engraçado, dou sempre também este exemplo, que é: nós procuramos os dois agora uma coisa qualquer no Google e os resultados são diferentes. As pessoas têm que pensar nisso quando pesquisam no Google ou quando pesquisam num motor de busca qualquer. O acesso não é universal à informação. Não é igual para todos. Neste processo de suposta autorregulação, eu devo, no que toca à autorregulação eu sou muito cético em relação à autorregulação de empresas, a não ser quando há muitas e nenhuma muito dominante. Acho praticamente impossível. Uma das coisas foi a colaboração do Observador e do Polígrafo, penso que são estes dois, com o Facebook. Isto não te levanta alguns problemas difíceis. Ficam numa posição de subalternidade. Aliás, tu dás o exemplo do Snopes, que acabou com essa... De repente percebeu-se que eles olhavam basicamente como... Ou seja, o próprio Facebook não podia ser posto em causa. Isto não põe órgãos de comunicação social numa posição subalterna em relação a uma empresa? Põe de uma maneira que eu acho que é irresolúvel. Ou seja, os sites de fact-checking que trabalham para o Facebook não têm nenhum tipo de autonomia na forma como escolhem as informações falsas que vão trabalhar. O exemplo do Snopes era muito evidente sobre isso. Nos Estados Unidos, eles eram um dos maiores sites de fact-checking, foram contratados pelo Facebook por uma verba inimaginável, assim, estamos a falar das centenas de milhares de dólares. Pois é, que ainda por cima o Facebook torna-se, com a Snopes foi assim, e imagino que o Polígrafo também será, e com o Observador, mas o Polígrafo é uma coisa mais pequena, não é? Estes órgãos de comunicação social tornam-se totalmente dependentes. Claro, é uma fonte de receitas importante. Não sei quais são os valores dos contratos em Portugal. Mas nos Estados Unidos era uma fonte de receitas inimaginável com um site de fact-checking como o Snopes. E o que aconteceu foi que havia uma sistemática tentativa de dizer aos fact-checkers: não façam isso, façam aquilo. Ou eles apresentavam, por exemplo, queriam fazer uma pesquisa sobre os Rohingya, e o Facebook dizia: não, isso não nos interessa, pesquisem antes sobre aquilo. E o caso depois mais paradigmático, que a principal editora do site me explicou numa entrevista, foi quando o próprio Facebook estava numa campanha ativa contra o George Soros. Tinham contratado uma empresa para fazer public damage da figura de George Soros, porque Soros criticou o Facebook e vendeu ações ou fez qualquer coisa que teve um impacto nas contas do Facebook. Toda a desinformação sobre Jorge Soros não era para ser fiscalizada pelos fact-checkers do Facebook, e isto é um problema fundamental. Se nós não podemos ter confiança na forma como o fact-checking é feito, e se achamos que pode haver um bias, um preconceito na forma como o Facebook gera o seu próprio fact-checking internamente, eu creio que isso é um problema. E creio que o problema principal, e eu digo isto sempre, tenho todo o respeito pelos fact-checkers, acho que fazem um trabalho muito importante, mas o fact-checking é uma ponta do iceberg nesta história. A desinformação, o problema da desinformação é todo o processo que nós falávamos antes, a criação dos perfis falsos, a forma como se conseguem identificar os produtores da desinformação, as suas ligações, quais são os objetivos, o que é que essa desinformação produz.
tudo isso não é feito pela análise casuística de uma mentira ou de uma verdade. Não tens muita fé no trabalho a posteriori, ou seja, porque é pouco eficaz. É sempre parar o vento na praia com uma peneira, não é? Porque a quantidade de mentiras que são criadas serão sempre muito... A responsável do Facebook por esta área, que também me deu uma entrevista, dizia com muito realismo: nós não confiamos no fact-checking para nos fazer isto, porque sabemos que não há fact-checkers no mundo suficientes para impedir o alastramento das mentiras que são criadas. Tem que ser de uma forma que... Ou seja, mais uma vez, tem que ser um modelo de negócio de maneira a tornar pouco... Não era isso que ela dizia, mas sim. Com certeza, tem que ser um modelo de negócio que torna pouco aliciante a produção de mentira. E a sua propagação, até mais, porque a produção acontecerá sempre, mas a sua propagação. Eu devo dizer que eu até tenho dúvidas sobre fact-checking autónomo de órgãos de comunicação social. Sim, o fact-checking é um mecanismo de um órgão de comunicação social permanente. Ou seja, eu tenho muitas dúvidas desta ideia de eu tenho aqui umas pessoas especializadas em ver se uma coisa é mentira. Isso é suposto ser o que os jornalistas fazem, contando a verdade. Outra coisa é o que motiva uma notícia ser um boato, não é? Mas tenho muita dificuldade em perceber a existência de um órgão de comunicação social específico que só faz isso. É uma coisa difícil para mim de perceber o conceito sequer. Como tu dizias há pouco sobre a opinião, também no fact-checking o contexto é muito relevante. Claro. É preciso saber porque é que aquela notícia aquela história está a ser construída daquela forma e porque é que diz aquilo. O que é que está por trás da mentira, para além de ser mentira ou verdade? Para terminarmos, o que vai mudar em toda esta realidade quando as deepfake, que permitem ir mais longe na manipulação, eu já expliquei na introdução o que é que são as deepfake, há pessoas que não sabem, se generalizar, o que é que achas que muda? Achas que é uma mudança radical ou é um mero aprofundamento? É uma mudança radical, porque nós passarmos a ter de desconfiar civicamente do que vemos, e a nossa cultura é cada vez mais visual, não é? Nós falávamos disso en passant, mas o que estas redes nos trazem também é a diminuição da nossa atenção perante a leitura, e sobretudo perante a leitura prolongada, ou o que a informação agora, a característica principal da informação é ser visual, é ser imediata, e um discurso de um político a dizer o contrário daquilo que ele disse, com uma capacidade bastante simples de editar isso num programa corriqueiro, em que a voz é modelada e os lábios são modelados, tudo isso vai permitir ou vai instalar uma desconfiança saudável para que as pessoas saibam reconhecer as verdadeiras fontes independentes de informação a que recorrem, independentemente do que pensam sobre os assuntos. Ou então vai criar uma espécie de nihilismo do conhecimento, ou seja, que não importa nada mais e tudo é... Eu, como sempre, sou o pessimista e acho que o facto de nós desconfiarmos do que vemos, a um ponto radical, muda a natureza humana. E mudando a natureza humana só pode ser absolutamente destrutivo. Claro. Ou seja, mesmo a ideia de as pessoas, a minha maior preocupação nem é as pessoas serem totalmente manipuladas pela mentira, é o contrário. É de repente as pessoas não acreditarem no que veem. Sim. E a partir daí a vida, nem consigo imaginar como é que nós podemos viver em comunidade. É com o cinismo total e absoluto que leva as pessoas a não acreditar. Eu vejo uma conferência de imprensa da Diretora-Geral de Saúde, diz para eu fazer isto, eu não acredito, ela pode não ter dito aquilo. Não é? Portanto... E vamos passar a ser escravos da nossa própria opinião preconcebida. E isso é sempre um problema. E é sempre um problema que nós já encontramos em várias formas no passado, na forma como as nossas sociedades chegaram a pontos inimagináveis de crueldade e de brutalidade e de vergonha histórica. Esse é um problema de que temos que ter consciência. Acho que é muito importante que as pessoas tenham exercício crítico sobre o que fazem nas redes sociais, sobre a informação que partilham, sobre a forma como lidam com os meios de comunicação social tradicionais, e isso é uma parte da importância que isto tem para o nosso futuro, e acho que é gigante. Muito obrigado, Paulo Pena, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.